Negócio fechado, o Fluminense acerta a negociação de meio-campista e além disso a gente vai falar bastante sobre a situação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, do Júnior Barranquilla, que o Fluminense está muito próximo de contratar para essa temporada. Além disso, temos duas excelentes notícias sobre o tricolor e uma atualização sobre lesão de jogador importante para o elenco do Flusão. Muita informação nesse vídeo aqui, desde já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Quero começar esse vídeo aqui trazendo uma atualização importante sobre a situação de lesão de jogador do Fluminense. Estou falando do zagueiro Inácio, que chegou nesse meio de ano no Fluminense, nessa janela de transferências, vindo do Sporting Cristal do Peru. O Fluminense pagou cerca de 12 milhões de reais para contratar o jogador, mas após apenas 2 jogos ele teve uma lesão no joelho e o Fluminense havia informado que ele faria uma cirurgia no local e agora essa cirurgia foi realizada, tá? O Fluminense se manifestou de maneira oficial, falando que na tarde da segunda-feira, ontem, dia 26 de agosto, o Inácio passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar essa lesão no menisco que ele teve contra o Corinthians. Segundo o Fluminense, o procedimento foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas e o jogador vai ter alta nessa terça-feira. Pergunta que não quer calar, né? Quando é que o Inácio vai poder voltar aos gramados, né? Ele teve uma partida boa contra o Corinthians quando ele acabou se lesionando, criou uma expectativa na torcida tricolor de vê-lo formando essa dupla com o Thiago Silva, mas infelizmente teve essa lesão. Bom, o jornalista José Ilan traz pra gente que a estimativa para que o Inácio possa retornar aos treinos em campo é de cerca de 45 dias. Então, para poder voltar a jogar, tem um período, né, para voltar a treinar em campo, voltar a recuperar a melhor forma física, pegar um pouquinho ali de ritmo de jogo no treino, né, o que é um pouco difícil. Então a gente pode botar aí que vai ser o quê? Mais ou menos uns 2 mesezinhos para o Inácio voltar? A estimativa é mais ou menos essa, 45 dias para ele voltar a treinar em campo. Então uma notícia ruim, né, é a lesão desse jogador que estava começando a querer se firmar no Fluminense e acabou se machucando. Toda a sorte do mundo para o Inácio nessa recuperação de lesão. Acabei de falar de uma notícia ruim, então vamos trazer uma notícia boa, ou melhor, 2 notícias excelentes aqui para você nesse vídeo. Vamos lá então, só antes, vou lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá nós temos o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Então você quer ficar sabendo de tudo do Flusão na palma da sua mão, corre no comentário fixado, clica no link, vai abrir o canal da Central Fluminense no WhatsApp, aperta o botão seguir e a partir desse momento você vai receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Então vamos falar de coisa boa, de notícia excelente que o jornalista Vitor Lessa traz pra gente. De acordo com o Vitor Lessa, a situação do nosso craque, do nosso artilheiro germancano evoluiu nos últimos dias. Ele tá reclamando bem menos das dores e tá conseguindo concluir alguns trabalhos. Existe uma possibilidade, inclusive, dele ser relacionado contra o São Paulo, mas claro, isso vai depender da evolução dele durante os treinos dessa semana. O Fluminense enfrenta o São Paulo no próximo domingo e o germancano tem então essa possibilidade de voltar a ser relacionado. Já está um tempinho fora, né? Um tempinho sem ser relacionado pelo Fluminense devido a essa lesão crônica que ele tem no pé. Está se recuperando, né? Um cara que eu fico até meio sem graça de falar assim, um cara que eu sou realmente muito grato, né, por tudo que ele fez ao Fluminense, é um grande ídolo da história do Fluminense, fico muito triste de vê-lo machucado, de ver o 2024 abaixo que ele está fazendo. Então, acho uma excelente notícia saber que ele está evoluindo nos últimos dias nos treinamentos do Fluminense e quem sabe, né, pode até ser relacionado na partida contra o São Paulo. E outra notícia excelente que eu queria trazer aqui nesse vídeo é justamente sobre o jogo contra o São Paulo no próximo domingo às 6h30 no Maracanã. O Marcelo Neves do GE traz pra gente nova parcial de ingressos comercializados. Senhoras e senhores, teremos Maracanã lotado. O jogo é só no próximo domingo, dia 1º de setembro, e já são mais de 34 mil ingressos comercializados para essa partida. De acordo com o Marcelo Neves, o setor sul já aparece como esgotado e o setor leste caminha para o fim. Então teremos uma linda festa da torcida tricolor lotando o Maracanã para conseguir mais uma vitória no Brasileirão, vitória importantíssima para nos afastar cada vez mais da zona, né? Já saiu da zona de rebaixamento, agora a gente tem que trabalhar para nos afastar cada vez mais e essa sinergia torcida e time vai ser essencial para isso.
falar rapidinho aqui, dar uma passada na categoria de base do Fluminense, porque esse jogador foi relacionado no time principal do Fluminense na última rodada, mas retornou ao Sub-17, está treinando lá e se preparando para enfrentar o Bahia no Brasileirão da categoria. Estou falando do atacante Matheus Reis, que, como eu disse, esteve relacionado com os profissionais, vem fazendo treinos com a equipe de cima e às vezes é relacionado pelo treinador Mano Menezes. Mas ele voltou a treinar com a equipe Sub-17 justamente visando enfrentar o Bahia, o time Sub-17 participando do Brasileirão. Matheus Reis, vale lembrar, né, um jogador de muito destaque na categoria, já teve passagens pela seleção brasileira e também pela seleção mexicana. Ele que nasceu na cidade do México, também já teve convocação pela seleção mexicana Sub-18, então é uma joia aí do Flusão, que vem fazendo esse trabalho, né, ora lá no time de cima, ora volta para a categoria de base, tudo para tentar desenvolver ao máximo o seu potencial. O Fluminense negocia a contratação do colombiano Gabriel Fuentes, a gente já sabe, é o alvo tricolor para a lateral esquerda, as negociações estão avançando, já tem inclusive jornalista cravando que ele será reforço do Flusão. Porém, tem algumas outras informações importantes para trazer nesse vídeo aqui, para deixar você 100% atualizado sobre essa situação. Eu quero começar com uma informação trazida pelo jornalista Pipe Sierra, que é colombiano, e ele fala, né, que o Fluminense já enviou uma oferta ao Júnior Barranquilla pelo Gabriel Fuentes, mas o Júnior está analisando a resposta. Sem ter um acordo entre os times, né, o lateral ainda não está negociando com o Fluminense os seus termos pessoais e ainda faltam alguns detalhes. Importante, né, frisar que estão sendo avaliadas 3 ofertas, né? Além do Fluminense, tem mais 2 ofertas, sendo de 2 equipes europeias. O Gabriel Fuentes, vale frisar, né, já esteve emprestado no Zaragoza da Espanha, então não seria a primeira passagem dele pelo futebol europeu. Também lá na Colômbia, o jornalista Juan Salvador fala que se entre hoje e amanhã houver um acordo entre Fluminense e Júnior Barranquilla, o Gabriel Fuentes vai deixar a concentração para viajar para o Rio de Janeiro para fechar com o Flusão. O time do Júnior enfrenta amanhã à noite o Deportivo Pasto, fora de casa. Então, tem essa situação, caso ocorra esse acerto, ele vai deixar a concentração e vir para o Rio de Janeiro. O mesmo Juan Salvador fala em valores dessa negociação, tá? Eu vou até botar na tela a declaração dele em espanhol para a gente ouvir, mas ele fala ali de cerca de 3,5 milhões de dólares, cerca de 19,25 milhões de reais, por 60% do Gabriel Fuentes. Se liga aí. Yo tengo entendido que Junior quiere 3.5 millones de dólares por Fuentes. Ahora, es por el 60% del pase. Então tá aí, né, o Juan Salvador do Habla Deportes, um programa colombiano, falando que a pedida do Júnior Barranquilla pelo Gabriel Fuentes é de 3,5 milhões de dólares, cerca de 19,25 milhões de reais, por 60% do jogador, ou seja, por um pouco mais de metade do seu passe. Eu considero esse valor alto, tá? Eu considero esse valor um pouco elevado, exagerado, e não consigo enxergar, sendo sinceramente aqui com vocês, né, dando uma opinião minha, eu não consigo enxergar o Fluminense fazendo esse investimento num jogador de 27 anos, tá? O Paulo Brito, jornalista brasileiro, tricolor, traz pra gente uma informação um pouquinho diferente sobre os moldes da negociação e sobre os valores envolvidos. De acordo com o Paulo Brito, o Júnior está pedindo 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,76 milhões de reais, e quer ali receber, né, parcelado em 5 vezes, sendo a primeira parcela já de imediato no ato da compra de 500 mil dólares. De acordo com o Paulo Brito, o Fluminense realizou uma proposta oficial um pouquinho menor, de 2,2 milhões de dólares, cerca de 12,11 milhões de reais. Esses valores do Paulo Brito eu já acho um pouquinho mais perto da realidade do Fluminense, né? É mais ou menos o que se pagou no Serra, o que se pagou no Terãs lá no começo do ano, o que se pagou no Inácio também, para tentar contratar o Gabriel Fuentes. Mas fato é que essa negociação está avançando e muito em breve o Gabriel Fuentes deve ser reforço do Flusão para essa temporada. E temos negócio fechado, o Fluminense acerta a negociação de meio-campista. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligado aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí ligado na Central nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo,
dizendo, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta de saber até onde a Central consegue alcançar. A galera chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Marcos Aurélio, de São Gonçalo, Assis, de Manaus, Elton, de Muriaé, Nelson, de Ceabra, na Bahia, Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, Valdeide de Jacobina, na Bahia, da Mata, de Petrópolis, Alice, de Fortaleza, e para o Nelson, de Aracaju, no Sergipe. Um abraço para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite mais do que reforçado para você que está nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar dessa situação. Negócio fechado, o Fluminense acerta a negociação de meio-campista. Estamos falando do meio-campista Agner, do Sub-20 tricolor, que está saindo para o Palmeiras. Essa informação saiu em primeira mão pelo portal O Nosso Palestra, que cobre o Alviverde, e de acordo com eles, o jogador será emprestado por uma temporada com opção de compra e vai defender a equipe Sub-20 do Verdão. Depois disso, teve uma informação importante da Aline Nastari, jornalista da TNT Esportes, sobre a situação do Agner, revelando valores envolvidos. De acordo com a Aline Nastari, o empréstimo será por um ano, ela concorda com o Nosso Palestra, e a opção de compra será de $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais, por 50% dos direitos do meio-campista. O Agner é um jogador que eu particularmente, tá, do que eu já vi, gosto dele tecnicamente, mas ele vem perdendo espaço no Sub-20 tricolor. Inclusive o GE bota isso como um dos motivos, né? O GE fez uma reportagem sobre, diz que foram 2 os motivos decisivos para o empréstimo. O Agner ultimamente tem sido reserva no Sub-20 porque o Arthur desceu do profissional, voltou ao Sub-20 e é quem tem sido titular ali na posição. Ele teve uma lesão, o Agner, né, e acabou perdendo espaço junto dessa lesão com o retorno do Arthur para o Sub-20. Mas, além disso, de acordo com o GE, a proposta salarial que o Palmeiras enviou para o Agner foi considerada acima da média para um jogador que é do Sub-20 ainda. Salvo engano, o Agner sequer estreou pelo profissional do Fluminense, apesar de já ter 19 anos, e bem superior ao que ele recebia aqui no Fluminense. Isso acabou agradando tanto o jogador quanto o seu staff, que optaram, né, por sinalizar positivamente com essa transferência para o Palmeiras. Então, Agner, jogador do Sub-20 do Fluminense, muito perto de ser reforço do Verdão, empréstimo de um ano com passe fixado em 5,5 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos. Agora eu quero saber a opinião de você, tricolor, ligado aqui na Central. É uma boa emprestar o Agner ou você via potencial para esse garoto performar no profissional do Fluminense? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.